O sonho de ser mãe, mas nem sempre é fácil realizar. Hoje nós vamos conhecer histórias de mulheres que a cada ciclo muitas vezes vinha um choro, uma decepção, mas a esperança não terminou. No episódio de hoje vamos falar com tentantes que conseguiram realizar o sonho de ser mãe. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Estúdio Silvânia Souza, sinta-se incrível. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Oiê, estamos chegando! Seja bem-vinda, sejam bem-vindos! Hoje o episódio está muito especial, promete ser emocionante também. Se você está tentando ter filho, ter filha, eu aconselho você a ficar por aqui, porque temos convidadas muito especiais. Hoje nós vamos fazer um experimento. Pela primeira vez, eu trouxe mais do que 2, 3 convidadas. Sim, serão 4 convidadas. Nós vamos fazer um rodízio de mães que tentaram por bastante tempo engravidar. E também teremos uma psicóloga. E aí sim, vocês podem abrir a câmera, meninos. A Ana Carolina, que é minha parceira de conversas, de eventos e de tudo que eu preciso. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Miriam. Ela vai estar aqui, ela é mãe também, mas ela está aqui especificamente como psicóloga hoje. E a Kelly, que é psicóloga também, mas hoje ela vai esquecer o lado psicóloga dela e vai falar um pouquinho da sua história, né, Kelly? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É emocionante falar sobre a gente mesma, né? E é difícil, assim, até você lembrar dos detalhes. Mas quando você vai puxando na memória, a história vem, né? Porque a gente viveu, então não tem como esquecer. E já peço desculpa se eu me emocionar, porque, né, falar dos nossos tesouros não é fácil em alguns momentos. Liga não, porque eu me emociono, volte e meia aqui nesse episódio, eu tô chorando, porque eu sou a mais chorona. Eu também. E depois também teremos mais outras 2 mamães que vocês vão conhecer já. Então, o episódio todo, você não vai sair daí. Você não vai pular, não vai passar pra frente, vai ler, vai lavar uma louça, fazer alguma coisa e fica ouvindo a gente. Vamos lá, vamos começar, Kelly. Quando que surgiu o sonho de você ser mãe? Era uma coisa assim, desde criança que tinha? Porque tem mulheres que nem pensam nisso, né? Eu sempre brinquei de boneca pensando que eu queria ser mãe. Uhum. Era assim pra você também? Não. Não? Não. De criança e adolescente, eu não sonhava em formar família, em nada disso. Eu pensava em estudar, em me profissionalizar. Sempre tive o sonho de fazer nutrição. E estudei o começo, né, o ensino fundamental, pensando nisso e não pensando em casamento, em nada disso, mas brincava também de tudo que você pensar, de boneca, tudo. Mas isso não era um assunto que eu planejava para mim mesma. Então, quando eu conheci meu esposo, que foi repentinamente, assim, na escola, terminando o ensino médio, ele veio... Bem novinha, então. Eu tinha 17. Aí, estava terminando o ensino médio, né? E ele veio de outra cidade, porque ele veio a trabalho. E a gente se conheceu terminando o 3º ano do ensino médio. Aí, minha filha, quando Deus escreve a nossa história, não tem escapatória, né? Uhum. Inclusive, a minha Até história... rimou, gostei dessa frase. Minha história é um testemunho, né? Porque uma menina, uma jovem que não pensava, daí quando eu conheci meu esposo, mudou todos os planos, porque a gente namorou 3 anos, eu casei com 20 anos. E ele com 23. Então, assim, para quem não queria ter filho e casar com 20, todo mundo falava, esse casal não vai durar. Inclusive, na nossa escola, teve 3 casais da nossa sala que estão juntos até hoje, têm filhos, e todo mundo falava... Uma sala cupido, realmente. E quanto tempo faz isso que você está casada? Mais de 20 anos. Mais de 20, olha... Vou fazer 20 anos de casada agora. Durou real oficial. E daí todo mundo falava, casalzinho de escola não dura. Namorico de escola é fogo de palha e tal... Mas nunca me apeguei a isso, porque a gente iniciou o relacionamento e já firmou, a gente já foi um encontro, assim, né,
de almas mesmo, e estamos juntos até hoje. E as Legal. nossas joias, nossas 2 joias, são meninas. E Duas aí, meninas. 2 meninas. E aí, vou interromper um pouquinho. Ana, quando pra quem não sabe, a Ana Carolina tem uma... Como que eu posso dizer? Um consultório específico que atende mães, é isso? No consultório de psicologia, eu fundei uma Materna Psicologia, que daí trabalho com mães, com mulheres que desejam engravidar, gestantes e mães no pós-parto. Tá, então são todas as etapas, né? Isso, tipo, a gente chama de antes, durante psicologia e depois. perinatal, que é relacionado em torno do nascimento, né? Então, todo o processo que está ligado à questão do nascimento, né? Da gestação, preparação para gestação, pós-parto, dentro da área da psicologia perinatal eu trabalho. E geralmente chegam mais mulheres já quando, tipo, já estão grávida ou antes mesmo chegam? E assim, se é já quando passaram por muitas tentativas ou não? E tem casos também de bem no comecinho já querer um acompanhamento? São diferentes fatores que levam a procurar. Hoje, o que eu tenho uma procura maior já é com gestantes. Mas eu acompanho mulheres que desejam engravidar e que às vezes têm mais dificuldade, que passam por esse processo das tentativas, né? E às vezes das frustrações, do sofrimento que vem com essa espera. E as mães no pós-parto também. Então, depende muito de cada um, né? Porque cada um é único, cada história é única, né? Sim. Até eu achei interessante quando você falou essa questão de 3 mulheres, que é a mesma questão de tentativa de engravidar, mas cada uma com uma história diferente, com uma situação diferente, né? Então, no consultório também são diferentes histórias, diferentes situações em torno do nascimento. Sim. E a gente quer ouvir a sua história, Kelly. Como que foi, assim? Você decidiu, quero ser mãe. E aí descobriu algum problema, alguma coisa ou não? Como que foi? A gente decidiu que chegou o momento, né, no casamento, da gente tentar ter filhos. Os 2 já queriam, já tinham o desejo. E aí, como eu já fazia acompanhamento ginecológico, né, normal, já estava, assim, tranquilo, meus exames, né, toda essa parte biológica estava tranquila. E a médica falou, pode parar o anticoncepcional e tentar. E fiz isso, né? E a gente foi tentando e foi passando tempo e nada. Aí, com 1 ano de tentativa, sem nenhuma gravidez, já começa uma investigação, independente da idade, né? A parte ginecológica entra com os exames, e aí eu fui sendo acompanhada, fazendo os exames, algumas coisas hormonais específicas, e vai fazendo, vai investigando, e vai deixando rolar e tentando, né? E eu nunca tive nenhuma gestação, né, nesse longo período de tentativas. Aí chega um tempo, com 2 anos, vem as orientações de que também tem que investigar o homem. Porque pode ser que a infertilidade não seja somente na mulher, seja só no homem ou seja nos 2, né? E eu tinha uma problemática que é o ovário policístico, que eu não ovulava como esperado, né? Era tudo desregulado, então às vezes eu menstruava corretamente no período certo, às vezes passava 40 dias, depois passava 2 meses, depois 28 dias de novo, e assim foi, essa loucura. Então, a minha parte hormonal para ovular não funcionava. E aí eu tive que entrar com tratamento. Tomei medicamento específico, voltei a tomar o anticoncepcional, que ajuda também, combinado, né, com as outras medicações, para ajudar a ovulação voltar ao normal. E aí, com o meu tratamento, eu voltei a ovular normal. Fiz 6 meses de tratamento, deu uma resposta boa, sabe? E aí ela falou, dá para continuar tentando, mas é bom fazer os exames da parte dele também. Aí encaminhou ele para o urologista, fez toda a bateria de exame dele, o hemograma, a parte hormonal também masculina, que é muito importante, só que as pessoas acham que sempre o problema é só na mulher, né? Tem essa cultura de achar que sempre o problema é só feminino. E muitas vezes não é. Às vezes é apenas o homem que tem uma baixa produção, né? Ou algum outro tipo de defeito nos espermatozoides, e não é investigado comum. É sempre voltado mais para a mulher. E aí, quando ele fez os exames, percebeu que nos exames dele os espermatozoides eram poucos e não tinha muita habilidade para nadar, para chegar ao ponto que precisava para acontecer a ovulação. Então, tinha problema nos 2. Nos 2. Eu não ovulava, né, da forma melhor, que é esperado, e o espermatozoide também não tinha uma boa qualidade para fecundar da forma esperada. Aí, fomos atrás de orientação especializada, porque aqui em Dourados, a maioria dos profissionais, mesmo vendo uma alteração, eles falam assim, mas é possível engravidar naturalmente.
acalma o coração, diminui a ansiedade, como se tudo fosse psicológico. Mas quando você tem fatores físicos, você precisa da orientação especializada para resolver. Porque E ninguém quando sabe. fala não fica ansiosa, parece que é aí que fica, né? Tem um botão, sim. né? Liga ansiedade e desliga a ansiedade. Agora eu vou funcionar perfeitamente, não vou ter problema nenhum com isso. Não existe isso. Mente e corpo não se separam. É interessante, né, Kelly, quando você traz essa questão da ansiedade, as pessoas às vezes falam muito assim, a sua ansiedade interfere para você engravidar, você precisa ficar calmo. Mas ninguém traz um suporte ou um ouvido atento para essa família, né? Não só para a mãe, como para o pai também, que tem uma expectativa de auxiliar na ansiedade, né? Porque a ansiedade é a expectativa de futuro. Então, pensando em gestação, é algo que você planeja. Não tem como não criar uma expectativa, e a gente precisa trabalhar essas expectativas, né? Mas quando a gente pensa assim, não fica ansioso. Eu percebo que isso gera muita angústia nas mulheres. Porque elas falam assim, nossa, eu não estou me controlando, entre aspas, né? Pensando na questão da ansiedade. E aí, será que é por isso que eu não estou engravidando? Exatamente. É minha culpa? Né? Então, isso não ajuda. Eu sempre falo para as pessoas, olha, a ansiedade pode influenciar? Sim, influencia. Né? Os dados já falam sobre isso. Só que o que fazer para lidar com essa ansiedade? Exatamente. Né? Só dizer que tem que ficar calmo não vai resolver o problema. Né? É, pior. E eu acho assim que a partir do momento, tirando as pessoas que querem, que engravidam sem querer, né? É impossível não ter uma ansiedadezinha quando a gente decide, né? No meu caso, eu engravidei rápido, as 2 gestações, mas a primeira demorou 3 meses. Super rápido, né? Mas, ainda assim, tipo, foram 2 Cada mês tem ciclos aquela que eu espera. ficava assim... Ai, desceu. Por quê? Eu já tinha parado de tomar remédio, então aí fica aquela tristezinha, fica, né? Então, é uma ansiedade normal, porque é um desejo que você tem, é um sonho. Você cria uma expectativa, não tem como não gerar essa ansiedade. A diferença é o nível da ansiedade, de como você vai lidar com cada momento, né? Exato. E aí, Kelly? E aí fica assim também uma sensação de que o corpo feminino é defeituoso. Né? Essa responsabilidade biológica, a história do relógio biológico, você não decidiu ter filho, então corre porque como se automaticamente a gente ficasse inútil, né? Você não serve para procriar, então não serve para mais nada. Se você deseja isso e nem isso você está conseguindo, é uma pressão social tão grande, sabe? Forte e isso, todo mundo cobra. Você casou, 2 anos de casamento, 3 anos no máximo, as pessoas começam a perguntar, vocês não vão querer filho? Né? Parece que tem que seguir a cartilha da sociedade para você ser uma pessoa feliz. E essa pergunta é tão indelicada, né? Porque e se o casal não quer? E se o casal não quer? Se não obrigado? Quer, ou você está tentando sofrendo e aquela pergunta vai gerar um incômodo, né? Uma tristeza, né? Mas e aí? Aí vocês decidiram, sabendo que os 2 tinham um problema? Sim. Aí, na parte dele, os profissionais aqui ficou nessa assim, tem uma baixa produção, tem uma coisa aqui, um fator ali, mas não é assim tão grave. Então, continuem tentando, porque vocês são jovens, né? Tem tempo, não é uma coisa tão preocupante, não tem uma doença instalada que necessita uma atenção mais... Mas e aí? O que é importante para o outro e para mim, naquele momento? O profissional que recebe a gente, recebe milhares de pessoas. Mas eu e meu marido somos um casal que está buscando orientação profissional. Para a gente, dava a impressão que era um descuido profissional, né, da pessoa que estava nos assistindo. Aí a gente partiu para terminar de juntar. Que é caro, né? Caro, muito caro. A gente já tinha economias nossas para outros planos, e aí quando descobriu-se a infertilidade, a gente focou o nosso dinheiro para isso. E vai, dinheiro, gente. Não adianta falar, qualquer pessoa pode fazer tratamento de fertilidade. Não pode. Não pode, é caríssimo. E eu não sei se é indelicado perguntar, em média quanto? Um carro popular. Caraca. Na época, eu fiz em 2012, eu gastei quase 30 mil reais. Nossa, e foi frustrada a tentativa. Porque... teve a primeira tentativa? Sim. Não, foi a única. Eu não tive dinheiro para fazer de novo. Sim. Porque foi assim, daí eu fui atrás de uma clínica, né, afamada no Brasil, fui para outro estado, fiz o tratamento, só que assim, analisando depois, friamente, quando você passa pelo problema, porque no olho do furacão, você não vê solução nenhuma.
Você quer morrer, você quer chorar, você culpa Deus, você culpa todo mundo, você quer esbravejar com quem vem perguntar. E aí, cadê o neném? Não interessa, não sei, sabe? Dá raiva de você ficar respondendo uma coisa que tá te machucando, Puxa. né? E foi 5 anos. Não é 5 dias respondendo. É 5 anos daquele massacre, sabe? As pessoas não fazem a noção da dor que é passar por isso. Só quem passa. Como outro problema de saúde qualquer. Inclusive, eu tive que aguentar do meu plano de saúde, quando eu fui pedir um exame de alto custo, para descobrir a infertilidade antes do meu tratamento, que a resposta veio negativa porque a infertilidade não é problema de saúde. E o plano não é obrigado a cobrir. E é problema de quê, então? Né? Aí, na época, eu gastei R$600 em um exame. Na época da investigação, né? E aí, a parte dele, a gente confiou nos profissionais aqui de Dourados e fomos tentar o tratamento, que depois a gente soube que era certeza que seria frustrado, por conta da baixa qualidade dos espermatozoides dele. Então, eu fiz uma fertilização que o profissional que me atendeu sabia que ia ser frustrada e mesmo assim não me orientou. Não teve ética profissional de me falar, olha, é tantos % de chance de dar errado, porque não são excelentes os espermatozoides dele, né? E aí eu fiz o tratamento, gastei, fiz todo o tratamento, a medicação é cara, aí você fica tomando injeção na barriga para incentivar, né, o corpo a produzir mais óvulos. Aí eu consegui 5 óvulos viáveis. Aí tem as regras e as leis de reprodução assistida no país. Mulheres até 35 anos só podem colocar no máximo 2 óvulos por tentativa. E aí depois dos 35 o casal escolhe se quer por 3, 4, aí depende, né? Por quê? Porque pode ser que aconteça gravidez múltipla, né? Então tem que ter um acompanhamento especializado para caso se venha a ser uma gestação de risco. Já tem uma chance a mais de ser de risco pelo próprio tratamento de fertilização, né? Eu estudei muito, li muito, então aí funciona dessa forma. Você escolhe os espermatozoides e o óvulo perfeito, vai para o laboratório, faz o processo que é feito no nosso corpo, mas é feito no laboratório, já implanta em mim o embrião pronto. Aí eu tive 5. Aí fez esses 5 embriões lá na clínica. No dia que eu fiz o tratamento, colocou 2 embriões e aí tinha que esperar, usando as medicações que ajudam nesse processo, para ver se eu ia realmente engravidar. Esses embriões, eles ficam lá dentro do útero já e só esperando o meu corpo aceitá-los, né? Fazer acontecer, grudar na parede do útero. E não aconteceu. Pouco tempo depois, 12 dias depois, eu tive o sangramento, que é considerado uma menstruação, que quer dizer que o meu corpo não se enxergou grávido naquele momento. E né? como que você se sentiu? Péssima. Péssima, porque quando você vai para um atendimento tão especializado, a sua esperança se renova. Aumenta as expectativas, isso, né? A gente fica assim, nossa, eu estou numa clínica, né, renomada, uma clínica famosa pela taxa de sucesso. Eu fiquei, assim, empolgada, achando que aquele seria o nosso momento, né? E aí voltamos para casa, eu com esses embriões dentro de mim, e mais 3 embriões lá congelados. E aí, era assim, você vai tendo acompanhamento à distância, né, com os profissionais da clínica, e eles vão ligando, vão mandando e-mail, vão mandando mensagem, perguntando tudo, orientando. Aí, 48 horas depois, os outros 3 embriões meus morreram. Aí ele explicou assim, às vezes eles permanecem vivos, você fica lá com eles guardadinho, pagando para eles serem conservados lá, e você pode usar num futuro. E se eles não sobrevivem, daí fica só os que estão dentro da mulher para esperar esse resultado depois, né? E aí, quando deu os 12 dias, é de 12 a 15 dias que tem que esperar, né? Como se fosse uma ovulação natural mesmo, né? Aí espera esse processo, meu corpo, se eu ficasse grávida, aí já ia aparecer no exame, mas se eu menstruasse, daí não precisava nem fazer o exame, que já era resultado negativo, né? Aí eu nem voltei mais lá na clínica, porque era em outro estado, foi caro para ficar lá, eu fiquei em hotel, toda aquela logística para dar tudo certo, mas não deu certo. Aí, desse profissional, eu nem fui mais atrás. Por quê? Porque daí depois eu fui consultar outros profissionais aqui do estado, fui para Campo Grande, fizemos novas baterias de exames, e aí um outro profissional explicou pra gente, com uma coisa assim de exame, meu e dele. Olhou todos os exames dele, daí no dia que a gente chegou na clínica desse outro profissional, ele pediu um outro exame, um outro espermograma específico, que já faz parte do protocolo de inseminação artificial, que é uma separação
dos melhores para fazer uma inseminação artificial, que no caso seria só implantar os espermatozoides lá dentro, na carinha do óvulo, assim, sabe? Que é diferente da FIV. E aí, quando a gente chegou no dia da consulta, eu estava ovulando, ele fez uma ultrassom e falou, tem um óvulo perfeito, amanhã de manhã você vai ovular. Isso no dia anterior. Daí ele falou, vamos fazer assim, assim, explicou todo o processo. Na época custava R$ 3.500 a tentativa de inseminação. E aí ele falou, ó, se o exame dele vier excelente, com uma boa quantidade ótima de espermatozoide, a gente faz e pode ser que você engravide, né? Porque o óvulo estava maravilhoso. Eles usam essas palavras assim, né? E daí, ele colheu o exame, daí ficava pronto à tardezinha, daí eu fiquei passeando lá em Campo Grande, quando ficou pronto o exame, ele ligou, a gente retornou na clínica, aí ele abriu o exame, falou pra gente assim, olha, gente, eu não sei como que vocês estão atrás de tantos, porque esse já era o profissional. Eu tinha passado eu por já estava etapas. no 7º ginecologista. Meu Deus. E esse era o 3º urologista que a gente ia para, né? Ele falou, gente, olha, o caso de vocês é cirúrgico. A sua produção, o seu funcionamento da reprodução tá anormal. Não vai engravidar nunca. Desculpa falar, mas eu estou sendo realista com vocês. Ele falou, inclusive, se eu fosse um profissional sem ética, eu faria a inseminação em vocês, receberia o dinheiro, tendo certeza de que não daria certo. Então, ele já teve outra postura totalmente do primeiro profissional que eu fui. E aí, a gente não fez o procedimento, ele explicou tudinho, como que funcionava. Falou, olha, assim, assim, por isso, né, explicando no exame, que a indicação é cirúrgica para corrigir. Aí que foi saber que o problema do meu esposo era pior ainda. Ele tinha uma doença chamada varicocele, que é a mesma, como se fosse varizes na perna, mas é no testículo. Então, é uma veia que o sangue não volta totalmente para ser oxigenado, então ele esquenta, e é isso que mata os espermatozoides e deixa ele incapaz de ovular, de chegar no óvulo para fecundar. Né? Então, era esse processo que acontecia. E a gente, como que a gente ia saber? Se o profissional estava falando que... Como lidar com uma situação dessa? Assim, como ajudar diante de tantas frustrações seguidas, né? Uma das coisas que eu percebo, assim, que dá mais o suporte é ter esse ouvido atento para todas as emoções que vêm nesse momento, né? Porque às vezes as pessoas entendem, assim, que podem entrar, eu falo que o campo da maternidade é um campo que as pessoas acham que tem direito de entrar na vida das pessoas, né? Então é sempre assim, quando vai chegar o filho? Olha, o bebê, e o bebê? Quando chega o bebê? E não ouve essa família, né? Então, eu acho que a primeira questão é esse ouvido atento. Como você está? Né? Ouvir essa família, entender esse processo para auxiliar na questão da frustração, né? O estar junto, porque o estar junto é o que traz o suporte. É interessante quando você traz esse aspecto, né, Kelly, que você falou a respeito da questão dos exames. Eu acho que a gente precisa olhar para a família como um todo mesmo, né? Começou a investigação, vamos investigar o casal, né? Porque faz parte do processo da gestação ali, de todo esse processo da concepção, o casal, né? Então, a gente precisa olhar para isso dessa forma e também ouvir os dois. Porque, às vezes, a gente também tem essa visão, olha para a questão física da mulher, mas olha também para o emocional da mulher e esquece que o homem também passa pelo processo de ansiedade, de estresse. Também está desejando ser pai, né? Isso, e também tem a questão social, o impacto que isso causa. E o relacionamento nisso tudo, né? Interfere em várias que situações, né? Muito, abala muito. O que te mesmo. ajudou, Kelly, assim, nesse período? Porque você falou do sofrimento, né? De como é lidar com tudo isso. No seu caso, o que te ajudou a lidar com essa situação? Eu fiz psicoterapia, né? E conversava muito com amigas que já eram mães, com outras amigas que ainda não eram mães, para dividir, porque nessa questão, assim, feminina, eu acho que mulher entende mulher, mesmo o profissional tendo conhecimento técnico, mulher sabe o que mulher passa, né? Fisicamente e emocionalmente. Então, tanto é que eu me sinto mais à vontade com ginecologista mulher, né? Não desmerecendo os ginecologistas homens, porque já acompanhei com vários também. Mas, assim, sabe aquele feeling que a gente Ela tem? Ela sabe o que a gente está passando. Exato, né? E aí, depois de tudo isso, dessa investigação, a gente decidiu parar, esperar um pouco, né? Porque ele falou, não vai dar certo. Aí a gente foi atrás de resolver o problema dele. Aí fomos atrás de orientação, ele fez a cirurgia,
Nesse tempo tem várias outras coisas, mas a parte mais importante eu vou pular mais para frente. Fizemos a cirurgia, aí um fator importante é assim, esse acolhimento dos profissionais médicos. Eles olham a pessoa como o problema, como a doença, não vê o indivíduo que está ali atrás, sabe? Porque quando ele fez a cirurgia, no retorno, faz a cirurgia, espera a recuperação, aí tem o protocolo dos exames para ver se a produção vai voltar ao normal, né? Nessa cirurgia específica da varicocele. Aí faz o retorno médico, vê se a recuperação está boa, depois de tanto tempo faz o primeiro espermograma, depois o segundo e o terceiro para esse acompanhamento. Já no primeiro, que eu acredito que foi com 60 dias depois da cirurgia, o exame voltou ruim da mesma forma. A produção não melhorou nada, estava tudo igual. Aí o profissional falou assim, eu acho melhor vocês providenciar dinheiro, vender o carro, fazer o que vocês puderem para ir atrás de uma fertilização, porque não vai vingar, não. Não deu certo. Desse jeito. Esquecendo do ser humano que está ali, né? Não deu certo. Olha, vocês caíram na taxa dos 20% que a cirurgia dá errado. Pode esquecer. Com esse desdém, assim, com essas palavras, tipo assim, não vai vingar. Né? Porque a gente tem que vingar, né? Uhum. Aí a gente saiu de lá mais frustrado ainda, mais desesperado, mais sem esperança. Abandonamos a história. Aí meu marido falou, não vou mais, não quero mais. Aí eu falei, também não quero mais, vamos tocar nossa vida, vamos cuidar, o pai dele já estava doente, falei, vamos cuidar do seu pai, a gente já estava cuidando, né? Vamos cuidar do seu pai, vamos continuar trabalhando, tocando nossa vida, vamos focar na parte financeira que a gente tem planos, né, de outras coisas, e vamos deixar a vida rolar. Se não é o momento, vamos esperar, mas assim, não é o momento para quem? Para o casal que está ali precisando de uma atenção especializada e você procura o profissional e é mal atendido, mal assistido, mal orientado, ou é só mais um para o profissional? Eu entendo, sou profissional também, eu entendo a parte de que chega um momento que você não tem mais o que fazer, mas se você detém o conhecimento, por que você não explica de uma forma que o seu paciente entenda e possa tomar outra providência, né? Não é você largar a pessoa assim, simplesmente na banguela, tchau, se vira. Sim. A vida não é assim. Senão não teria profissional para atender a gente, né? Para nos orientar em tudo que é necessário. Aí a gente abandonou, ficamos cuidando do meu sogro. E aí depois da cirurgia, 10 meses depois, engravidamos naturalmente. Naquele vucu-vucu de cuidar do sogro no hospital, de cirurgia, de exame, de tudo. Engravidamos, ele não fez mais nenhum exame, eu também não fiz mais nenhum exame, assim, para ir atrás. Engravidamos naturalmente. E aí deu quanto tempo desde o início? Foi aí mais que deu mais anos. de 5 anos. 5 anos e meio, mais ou menos. Quase 6. E aí, como que vocês receberam a notícia? Assim, Na verdade, sua menstruação atrasou? sim, Não? Aí você... menina, foi assim, trabalhando enlouquecidamente, né? Trabalhando, trocando turno em hospital, cuidando, né? Você sabe como que é difícil. E aí minha menstruação atrasou. Esperei uns dias para falar para ele. E eu falei assim, minha menstruação atrasou, ligou uma luz interna nesse homem, que ele brilhava, ele falava assim, você tá grávida. E o medo me consumia, sabe aquele medo de, tipo assim... De ter esperança. E ele reluzindo, e ele já tinha sonhado que era uma menina do cabelinho cacheado, dourado, que ele viu eu amamentando no sonho dele. Veja bem. E o pior é que a segunda filha é exatamente como ele sonhou. E aí eu falei, minha menstruação está atrasada. Ele falou, não, larga a mão. Vai no laboratório, faz exame, que é certeza que você está grávida. Eu falei, mas por que você está com tanta esperança? Ele falou, não sei, mas eu tô me sentindo bem. E eu com aquele medo danado de chegar lá e abrir o exame negativo. Porque eu fiz 300 que foi negativo. Menina, e aí foi assim. A gente estava novamente acompanhando com outro profissional de Campo Grande para quando a gente tivesse possibilidade financeira, fazer o tratamento novamente, né? A gente já foi guardando, isso já tinha um tempo depois, né? A gente já estava guardando dinheiro de novo. E ele falou, vamos lá para Campo Grande, vamos só fazer os exames, vamos continuar, né? Não vamos, depois que passou aquela bad do último atendimento, ele falou, não vamos parar totalmente, vamos se cuidar e vamos ir vendo como que... E a gente foi em Campo Grande de novo, fizemos uma consulta, a outra profissional nos atendeu o oposto dos daqui, de explicar, de falar como que funciona, como que ela faria o tratamento, da nossa idade, da porcentagem dos nossos exames. Cada casal é diferente o protocolo de atendimento, não é igual para todo mundo. Uhum. A infertilidade não é igual para todo mundo. Os meus hormônios
são iguais por a gente ser mulher, mas o meu funcionamento é um, o seu é outro. Então, para mim vai ser uma dosagem de medicamento, para você vai ser outra, para o marido outra. Então, esse atendimento personalizado que é o que deixa caro, né? E os equipamentos, o laboratório, é tudo muito caro. Então, e é um caro tratamento que também exige tempo, atenção do profissional, né? E nem todos estão fazer tudo certinho, dispostos a ter isso. E aí você descobriu que vamos lá quando você descobriu. Quando eu descobri, ele deu positivo. Ele ia fazer esses exames que essa outra profissional pediu. Eu fiz e estava guardado lá e não deu tempo dele fazer, porque ele estava nessa correria de hospital com o pai dele. Aí ele falou, esse mês eu acho que vai dar para fazer os exames. E aí ele queria ir no laboratório. E aí ele falou, vamos junto, daí você já colhe um beta. Falei, será? Tá, então vamos. Na saída do hospital, passamos lá, colhemos, aí fui num laboratório que era teste rápido, 15 minutos ficou pronto. Aí saímos do laboratório, nem abriu o papel. Chegamos perto do carro, daí ele falou, abre logo que eu não estou me consumindo. A hora que eu abri, que estava escrito positivo, eu já desabei. E ele nem precisou ler, ele já estava chorando. Ele já saiu de dentro do laboratório chorando. Ele abre logo, porque ele já sentia, né? Aí eu falei, positivo. Daí ele falou, meu Deus do céu, e agora? Tipo assim, é né? O que a gente fala uma no realização psicológico, estou grávida, e agora? Vem a ambivalência das emoções, né? Mesmo esperando tanto, não é, Kelly? Nossa, mas foi maravilhoso, assim. Sabe quando você conquista uma coisa que você desejava há tanto tempo, e aí você é contemplado? Você pagou 50 parcelas do consórcio e saiu. Você é contemplado, sabe? Vem uma felicidade misturada com medo, com será que eu vou dar conta? E aí vira essa alegria com essa... Nossa, meu Deus. E qual que é o nome dessa alegria? Alice. Alice foi a primeira alegria. Foi e depois veio... A Sofia. A Sofia também natural? Teve que fazer tratamento? Não, natural. Aí eu abri a porteira. Sim. Nesse tempo todo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque desde que eu menstruei lá, adolescente, a minha menstruação era muito dolorosa. Mas muito, assim, de às vezes precisar ir embora da escola, de dor. E aí eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque a gente conhece o nosso corpo, né? Eu falava, não é possível que seja normal sofrer tanto todos os meses. E aí depois, mais velha, fui pesquisando, lendo sobre endometriose, e eu sabia que poderia ser. E os profissionais não davam ouvidos às minhas queixas, falando que eu só tinha o fator dor, que eles não iam me passar algo específico, ou o exame lá que é uma cirurgia já no caso, que é investigativo e já pode tirar os focos, porque é uma coisa de alto custo. Aí o plano não libera tão fácil, aquela lenga-lenga, né? Então, como você tem só dor, eu vou fazer o pedido como? Porque tem que ter vários fatores para você diagnosticar uma doença. E eu só tinha dor. Só porque não é você que dói, senhor. Sim, é bem assim, né? É só dor, né? Ô, Kelly, pra gente encerrar a sua participação, que passa rápido, né? Passa. O que você faz de conta que ali, ó, tem uma tentante agora que tá ela se identificou com a sua história, porque já fez fertilização, já fez FIV, já... O que você diria pra ela? Olhando pra lá? Pode olhar pra ela, se quiser, senão... Olha, eu acho que tem que continuar tentando se você tiver forças, recursos financeiros e disponibilidade emocional para isso, porque é muito desgastante, muito mesmo. E se você precisar dar um tempo, parar e voltar atrás e cuidar um pouco de você mesma, né? Cuidar do que dói tanto, também é muito válido, porque eu acho que a gente se esquece um pouco nesse processo. A gente quer dar conta de ficar grávida, expectativa, família querendo, todo mundo querendo, você desejando tanto, e esquece de você como pessoa, como mulher. A gente não deixa de ser uma pessoa, uma mulher, quando a gente quer ser mãe e se torna mãe, né? E a gente tem que cuidar para não descuidar disso, né? Não se abandonar. Porque se a gente não estiver bem, tudo é pior, é mais difícil, é mais doloroso, é mais demorado. Na nossa cabeça parece que a gente está errada, né? Então, procurar ajuda profissional, né, se tiver possibilidade, se rodear das amigas, né, das cunhadas, da sua rede de apoio, de pessoas que te amam, para ter esse suporte, né? Porque só cobrança acaba com a gente, esgota a gente emocionalmente, né? E procurar profissionais de confiança, né, que você se sinta à vontade para dividir, porque isso é um problema que você vai dividir e tem pessoa que diminui. Não tem aquela história de falar que a dor do outro é mimimi? Isso me deixa possessa. Na sua régua, a minha dor não cabe. Na minha régua, a sua dor não cabe. Não posso medir a dor do outro. Não posso diminuir. Se não dói em mim, não quer dizer que não dói profundamente em você.
Por que eu vou diminuir a dor de alguém se eu não estou vivendo aquilo? Se eu não sei o que é passar por aquilo? Só que as pessoas fazem isso, né? Em tudo. Mas esse momento é tão delicado que a gente está tão despedaçado emocionalmente que a gente se sente pior ainda, sabe? Porque fica aquela cobrança, tipo assim, se eu não consigo engravidar, o que eu vou conseguir na minha vida? Né? Te frustra em outros setores da sua vida, porque se você não é capaz de engravidar, que é a coisa mais natural do mundo, você vai conseguir o quê? Né? Então, não se sinta menos por isso, né? Porque um problema de saúde a gente não escolhe. Isso é um problema de saúde, sim. Precisa de especialidade para te acompanhar, sim. Então, procure profissionais, se rodeie de pessoas que vão ser suporte, que vão te ofertar afeto nesse momento. Porque julgamento, cobrança, a sociedade está cheia, né? Já tem de sobra. Já tem de sobra. Mas quem está disponível para te dar afeto, suporte e apoio naquele momento são poucos. Dá para contar nos dedos. Mas tem o desfecho do nascimento da Alice que eu queria contar também. Conta, então conta. Aí a gestação foi assim, tranquilérrima. Eu chegava na minha ginecologista e ela falava, nossa, até esqueci que você é minha gestante porque você não me dá trabalho. Não tive infecção urinária, não tive nada. Foi perfeita, desenvolveu, trabalhei, fiz pilates, fiz hidroginástica, belezinha. Sonhava em ter o parto normal. Me preparei para isso, contratei equipe para isso, correu tudo excelente. A Newellen foi minha doula também, a Lívia foi minha enfermeira, e elas me acompanharam em casa, todo o trabalho de parto foi excelente, evolui super bem, aquela coisa assim. Aí de madrugada a gente estava lá naquele ápice do trem que você já passou, você sabe como que é. Aonde que eu fui me meter, estava nessa fase, aí fiz uma oração, entreguei meu parto para Deus e falei, agora estou pronta, pode acontecer, né? E aí, quando estava de manhã, a gente tomou café da manhã e fomos para o hospital mais ou menos umas 8 horas da manhã. Aí eu já estava de 8 para 9 centímetros. Fui bem avançado já. Só que chega no hospital, assim, parece que seu corpo fala, aqui não é o meu lugar. Aqui eu não estou confortável. Aqui não é a minha cama, aqui, né? O nosso corpo parece que entende. E aí dá uma... Desacelera. Aí, como eu já estava muito tempo com a bolsa rompida, ela entrou com antibiótico, né, para prevenção, com a medicação, e aí deu uma diminuída, mas eu já estava no centro cirúrgico. Continuei os exercícios, né, as profissionais me acompanhando, e aí quando eu estava na dilatação total, que eu já senti vontade de fazer força, no primeiro puxo eu fui para a banqueta, sentei na banqueta de parto, e aí eu nem cheguei a fazer a primeira força, aí eu desmaiei. Não se sabe no momento o que era, né? Só me socorreram. Eu tive uma parada cardiorrespiratória. Caramba. Parei de respirar e o meu coração parou, tudo. Desliguei, assim. Aí eu encostei, meu esposo estava atrás com o banquinho, né? Me dando suporte, assim. E a médica na frente. E ele falou, eu acho que ela desmaiou, porque ela pesou. Aí ela falou assim, não, ela tá só descansando, é assim mesmo. Ele falou, não, ela pesou muito. E aí eu tava desmaiada. Aí eles me pegaram, me colocaram na mesa cirúrgica lá do centro cirúrgico e viram que eu tava parada. Caramba. Aí a minha médica, Ângela Guimarães, chamou um amigo dela que estava lá de plantão, anestesista. Eles vieram todos, me reanimaram com medicação. Só não precisou dar choque. Assim, se fosse para morrer, tinha morrido as duas. Mas não era a nossa hora. E aí me reanimaram, só não precisou do choque, pôs medicamento, fez a massagem, eu voltei. Em 3 minutos eu estava estabilizada e a Alice estava fora da barriga. Como? Cesárea de emergência. Aí a Ângela, ela nem esperou ele me anestesiar. Ele ainda estava me anestesiando, uma anestesia geral, né? Para poder fazer a cirurgia. E ela só esperando para cortar e tirar. Caramba. A Alice. Aí tirou a Alice. Ela nasceu um pouquinho molinha, porque a anestesia geral, como ela corre na corrente sanguínea, foi para ela também. Ela estava molinha. Sim. Mas logo já respondeu, já respirou, já chorou, tudo. E aí, assim, imagina esse vucu-vucu, a senhora deitada lá, cortada, desmaiada. Meu marido viu tudo. Meu Deus. Aí ele viu o pediatra que estava de plantão. Não deu tempo da minha pediatra que eu tinha contratado chegar, porque o trabalho de parto tem uma expectativa. Sim. E aí atropelou no meio do caminho, teve que chamar o que estava de plantão. Ele veio, atendeu minha filha, o meu marido ali do lado. Aí quando ela chorou, ele só chegou pertinho dela e falou assim, filha, papai tá aqui, não precisa chorar, o papai vai cuidar de você. Ela virou procurando ele e parou de chorar. Porque dessa hora eu choro, gente. Aí não tem como, não. Ela ouvia a voz dele e escutou a voz dele e automaticamente ela reconheceu, porque eu não estava ali. Eu estava desmaiada.
Então, ela já não teve contato comigo. Pele a pele, nada. Aí, o resultado foi, eu fui para UTI adulta, ela foi para UTI neo, e ninguém viu ninguém, fiquei lá sendo tratada, né, em observação. Ela foi para UTI neo, os profissionais cuidaram dela lá, a visita é meia hora de manhã, meia hora à tarde. A hora que nasce, você quer ficar grudada o tempo todo. Eu demorei 36 horas para conhecer minha filha depois do parto. E isso porque, de madrugada, uma enfermeira, que eu nem lembro o nome dela, uma anja que apareceu, veio lá e falou assim, vamos lá, não tem ninguém, vou levar você para conhecer sua bebê. Eu estava 36 horas sem conhecer, não tinha visto a Alice. Só por foto, né? Que ele tirou escondido ainda, porque na incubadora não pode tirar foto. E aí eu vi ela por foto, e aquela angústia, e o peito vazando, a criança precisando mamar, e ela recebendo fórmula, porque eu fiquei 24 horas na UTI. Pensa, isso ainda dói muito. Ainda preciso tratar e cuidar disso. Mas, desculpa, a gratidão pela nossa vida é muito maior. A gente chegou em casa depois, meu esposo subiu com ela. Quando ele entrou dentro de casa, ele agradecia. Meu Deus, muito obrigada pela vida delas, por a gente estar em casa, né, em segurança e com vida, né? Mas assim, eu consigo também perceber que mesmo eu sendo 100% grata por estar aqui, por ter ela, por ter as duas, isso não vai deixar de ter existido na minha vida. Faz parte da sua história, né, Kelly? Isso ainda vai doer, né? Porque daí depois, na segunda, ninguém me apoiou para eu poder ter o parto normal. Eu fiz cesárea agendada, então isso eu não vivi na minha vida. Parece que falta, sabe? Mas assim, não vou ter um terceiro. Você teve todo o trabalho de parto da primeira. Sim, e vou te falar. Então, eu acredite, não troco, o pior você passou. Né? É assim, eu não troco nem todas as contrações por outro pós-cirúrgico de cesárea. Cesárea é excelente, salva vidas. Quando eu fui salva, minha filha foi salva pela cesárea, né? Só que a gente que é a favor do parto normal, a gente não demoniza a cesárea. A gente só gostaria de que tivessem equipes, né, disponíveis para atender as mulheres que desejam ter o parto normal. E eu fui atendida, maravilhosamente atendida, né? Mas aí depois, na segunda... porque era para ser. Né? Era para ser, né? Então, a cesárea salvou a vida da minha filha. Depois, quando eu estava na UTI, que a minha médica foi me ver, ela falou assim, que ela estava quase me cortando sem eu estar anestesiada, porque eu estava desmaiada, né? E aí, quando reanima, ele tinha que me dar anestesia para poder fazer o corte na barriga. E ela falou assim, porque se você não voltasse, não estabilizasse, eu não ia aguentar, não entregar a Alice para o Rodrigo. Ela falou assim, eu tinha que tirar ela viva de dentro de você. Gente, que história, hein? É uma coisa assim... Muito, muito. Por isso que é um testemunho, É um né? testemunho. Então, o que está escrito para a gente viver, a gente vai viver. Só que Deus deu a inteligência, a tecnologia, né? As coisas que a gente descobre para melhorar a nossa vida aqui, para usar a favor do ser humano. Para a gente viver melhor, para a gente ter mais saúde, para a gente ser feliz com tudo que a gente é capaz de fazer de bom pelo outro. E se a gente vai atrás de um profissional é porque a gente está precisando de orientação, né? Então, os profissionais que atendem os casais que desejam ter mais humanidade no atendimento, sabe? Acolher a pessoa para além do problema que ela está indo lá resolver. Sim. Porque a gente não é só aquele problema que a gente está vivendo. O ser humano é um ser humano complexo. Completo e complexo. É, a gente vive outras coisas todas, né? Além desse problema, né? E nessa hora é um sonho, né, muito grande, são muitas emoções juntas, né? E Kelly, obrigada. Agradeço também. Nossa, história maravilhosa. Maravilhosa, né? Não acabou, pode contar. Ainda tenho duas maravilhosas, mas eu te agradeço de verdade. Eu te agradeço também, muito obrigada. Por enquanto, a Kelly vai voltar aqui para falar de outro assunto que a gente já está programado, que ela é psicóloga, especialista numa área aí, que em breve voltará. Obrigada, viu? Obrigada a você, amei participar, acompanho você desde sempre, a gente se conhece antes do Mãe Jornalista existir. Verdade. A gente foi no encontro de puerpério lá no estúdio da New Ellen, nos conhecemos lá. Então, eu te acompanho muito, te admiro e vou continuar acompanhando e estou à disposição para o que você precisar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Plim!
Pronto, já temos outra convidada por aqui. Agora estamos com a Amanda, advogada, Sim. mãe. Mãe. E a Ana Carolina continua com a gente, tá? Fazendo as interferências que forem necessárias. Fique à vontade. Amanda, a gente estava comentando aqui que a história da Amanda eu acompanhei um pouco. A gente frequentava a mesma igreja, então durante alguns anos a gente orava muito por ela lá na igreja, porque o sonho dela de ser mãe já era conhecido, né? E das dificuldades, mas aqui ninguém conhece. Então vamos fazer de conta que eu não conheço e vamos começar do início. Tá. Você sempre teve o sonho de ser mãe ou isso surgiu depois? Aquele sonho de menina, né? Eu vou casar, vou ter filhos. Mas ele veio aflorar, né, pra gente que é cristão, em determinada época da minha vida. Eu estava no último ano de faculdade, se eu não me engano, 2012. O Senhor me deu uma palavra, que eu iria ter um filho. Quando ele me deu aquela palavra, pronto. Aí virou uma chave, né? Aquela chave, eu vou ser mãe. Aí eu falei, vou terminar a faculdade e vou parar a medicação. E foi mesmo, no último semestre eu falei, já vou parar a medicação. E eu comecei a sentir fortes dores na menstruação, que não eram comuns até então. E quando eu fui fazer um exame, que estava muito forte mesmo, assim, era uma coisa de outro mundo. Quando eu fiz o exame, aí a médica falou, olha, Amanda, você está com endometriose. Posso? Contando, sim. Aí ela falou, você tá com endometriose e vamos tratar a endometriose com medicamento. Vamos ver como é que vai reagir, porque tava bem no início. Falei, tá, tudo bem. E foram, assim, 1 ano tratando com medicação. E não melhorou, ao contrário, piorou. Ela falou, você tem que fazer uma cirurgia, me encaminhou para Campo Grande. 2014 isso já, fiz a minha primeira cirurgia. E o médico, na época que me atendeu, falou, ele foi muito categórico, assim, sabe? De forma muito humana, mas ele falou, olha, o seu caso é um caso muito delicado. Você não vai conseguir gerar de forma natural. Você só vai poder gerar mediante uma fertilização. Aí, assim, eu na minha imaturidade, né, falei, não, isso não é... Você não tô colocando palavras, né, de maldição na minha vida. Não aceitei, não aceitei. Mas tratei, fui fazendo tratamento. Só que, assim, eu fui muito imatura. Então, eu parava o remédio, porque eu queria engravidar. Então, só que eu não podia menstruar, porque cada vez que eu menstruava, a endometriose, ela avançava de forma muito severa, porque ela é no grau 4, que é o grau mais severo que tem, né, hoje na endometriose. Isso me levou a 4 cirurgias. E, assim, eu vivi em função de uma suposta gravidez, né? É o sonho de gerar. Então, assim, o que acontecia comigo? Eu não fazia mais nada. Eu não vou ir para uma academia, porque e se eu engravidar? Eu não vou voltar a estudar, porque e se eu engravidar? Então, esse e se, essa vontade de ser mãe, porque a partir do momento que eu recebi uma palavra que eu seria mãe, eu construí uma vida em cima daquela palavra, sabe? Quando veio o diagnóstico, foi muito difícil. Idealizou tudo, vou fazer assim, agora eu vou ser mãe, não vou trabalhar. Tudo lindo, maravilhoso, né? A romantização do sonho de ser mãe, né? Ô, Amanda, e o e se gera o quê do aspecto emocional? Devastador, porque... É a ansiedade o tempo todo, né? Porque a ansiedade é o e se, né? É o e se, essa expectativa do futuro, né? Nossa, eu lembro, assim, de situações, porque teve uma que me marcou muito, acho que foi na 3ª cirurgia que eu tive que realizar, que eu tive que tirar o intestino grosso, a trompa esquerda. Aí quando eu saí do consultório da doutora Natália, que era minha ginecologista na época, eu fui chorando, fui embora a pé. Eu não queria ir, porque eu morava ali na Rua dos Missionários, não era longe, mas também não era perto. Eu preciso caminhar. Eu fui o caminho todo chorando, que eu falava assim, Deus, é só um filho que eu quero. E cada vez que eu vou ao médico, é uma notícia ruim. Nunca tinha, assim, um dia bom, sabe? Olha, melhorou. Olha, agora... Uma expectativa, mas assim, não uma tinha. esperança. Não, era 0. Eu lutei contra a esperança. Aquilo que o médico falou assim... E o que ele falou a primeira vez... Aí eu fiz essa cirurgia que me marcou muito, que foi muito difícil, porque tirei o intestino, tirei a trompa. Então, assim, o sonho de ser mãe ia diluindo cada vez, né, numa 0 expectativa mesmo, e acabando comigo. E eu comecei a viver uma vida, assim, não chegou a ser uma depressão, sabe? Porque o que acontece? A endometriose, ela é uma doença física,
mas ela acaba com o seu emocional. Ela te devasta, porque ela impede você de algo tão natural, que é ser mãe, né? E parece que todo mundo ao seu redor começa a engravidar. É impressionante, né? Todos. Aí você se sente naquela situação, assim, muito vulnerável. Você fala assim, eu não posso mais falar, que fala, lá vem, mesma história de sempre. E algumas pessoas até são muito invasivas e ferem, né? Indiretamente ferem. Você não tem filho? Não. Nossa, mas hoje em dia é tão fácil ter um filho, tem tantos recursos. Tem, mas, sabe, você não vai ficar explicando sua história toda vez que te perguntam, né? É bem difícil. Então, assim, eu vivi um tempo da minha vida num ciclo de dor. Dor, porque eu queria gerar e não podia. E ao mesmo tempo que você quer conversar, você não quer mais falar sobre o assunto. Aí dentro de casa, assim, eu comecei a não valorizar, sabe, a relação matrimonial, porque sempre faltava o filho, né? Então, assim, foi muito difícil. Eu passei um tempo, assim, de dor, aquela dor que você vive sozinha, no seu casulo, sabe? Que você fala, Deus, não tem mais o que fazer, né? É uma coisa, assim, Miriam, que eu falo, quando você vê um casal que não tem filho, não seja invasivo. Sim, já fica quieto, né? Porque você não sabe o que o outro tá passando. Sabe, se a pessoa tocar no assunto, você vai, à medida que a pessoa vai abrindo. Caso contrário, fica quieto. Né? Ô, Ana, essa questão que ela falou do parar a vida em volta, eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais nisso. Eu acho que você quis dizer assim, não vou trabalhar agora, se surgisse uma oportunidade, não sei, tô jogando, uma oportunidade, não vou aceitar essa oportunidade, porque vai que eu engravido, né? Se o seu marido fosse transferido, mas será que eu vou mudar? Vai que eu engravido, e como vai ser? Você para a vida. Isso é uma das questões que a gente mais trabalha dentro do processo terapêutico, do acompanhamento, às vezes até numa conversa, num suporte com as tentantes, é nesse sentido. Porque esse parar a vida é como girar a vida em torno do bebê. E isso gera uma dor muito grande, porque a cada ciclo, né, que não acontece a gestação, vem uma frustração. E aí isso diminui a expectativa, fica mais apático, o risco, a probabilidade de ter uma depressão, né, um fator de risco para a depressão. Uma vez eu vi um texto que eu gostei muito, que dizia assim, que os filhos, eles podem ser a cereja do bolo, não o bolo inteiro. E me chamou muita atenção a relação que eles fizeram nisso, porque é pensar assim, nós mulheres, nós precisamos cuidar de nós mesmos, investir nessa questão do autoconhecimento, das relações interpessoais. E a chegada do bebê será a cereja do bolo, né? Não o bolo todo, né? Assim, eu gostei dessa simbologia, porque eu acho que fica muito claro, de uma forma prática, o quanto a gente precisa ter uma estrutura para receber o bebê também. Porque é muito comum essa questão, eu não vou fazer exercício. E se eu estiver grávida? E se eu estiver grávida? Será que vai ter algum problema? Né? Então, deixa de fazer um curso. O que a gente sempre orienta, faça coisas. Tenha novos sonhos além do bebê. Porque viver em função da chegada do bebê gera ainda mais angústia. Não resolve o problema no sentido assim, se eu estiver grávida. Não, se você tiver, você vai tomar os cuidados a partir daquele momento. E aí, quando você teve algum momento que você desligou isso, ou não? Ou só depois que nasceu? Não, em 2017, eu entrei com uma ação contra o plano de saúde para custear a fertilização in vitro, porque ali eu já tinha entendido que era só mediante ao tratamento, né? Então, assim... Depois de quanto tempo que... 2014, 15, 16, 17... uns 3 anos mais ou menos. Demorou uns 3 anos até você perceber que que precisava do tratamento. Aí ali eu falei, aí eu entrei, né? Até ganhei em primeira instância, foi a coisa mais linda, a sentença, né? A advogada. O juiz deu a sentença assim e tal. Aí chegou em segunda instância, houve uma mudança de entendimento nos tribunais superiores, é que ele fica rico, fica pobre, sabe? Perde tudo. Aí ali, foi assim, uma oração que eu fiz, que foi a oração mais difícil da minha vida, Miriam. Mais difícil assim, sabe? Eu dobrei meu joelho na sala, lembro até hoje. Falei assim, Deus, eu quero ser mãe. Né? Eu sei que o amor do Senhor, né, é bom, o Senhor me ama. Mas esse vazio da maternidade, o seu amor não é capaz de preencher aqui dentro. Porque é um vazio. Né? Como você pode ter saudade de alguém que você nunca conheceu? Né? Essa vontade. Eu falei, mas hoje eu estou entregando esse sonho pro Senhor. Né? Cansei.
né? Eu falei, cansei. Então, assim, eu não quero mais viver nessa condição. Oi, bonitas! Ó, esse assunto rendeu muito, então nós resolvemos dividir em 2 partes. Aguarde, que a parte 2 vai sair na próxima terça-feira e vocês não perdem por esperar.